noite, igreja, graça e fé. Semana passada, a pastora André ministrou uma palavra aqui linda sobre a mulher de Ló, tô certa? Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho sobre Agar. Obrigada, Adri. Então, vocês podem abrir comigo em Gênesis 16. Em Gênesis 16, começa a falar da história de Abrão e Sarai. Abrão e Sarai, eles tinham recebido uma promessa do Senhor de terem um filho, que seria o filho da promessa. Só que Sarai foi passando os anos, e eles foram ficando de uma idade avançada. Sarai ficou um pouco ansiosa, pelo que eu entendo, pelo que eu creio aqui, e pensou numa possibilidade de ter um filho, já que ela não estava conseguindo. E aí ela pegou e teve a ideia de falar para Abraão sobre a sua escrava chamada Agar. Ela era egípcia e de com ela eles terem um filho. Só que esse não era o filho que Deus tinha prometido para Abraão. Mas mesmo assim, eles fizeram o que Sarai falaram. Agar, eu estava lendo aqui, eu estava meditando, ela era egípcia, ela não tinha o conhecimento que Abrão e Sarai tinham, né, de Deus. E aí em Gênesis 16, deixa eu ver o versículo aqui. A partir do verso 4, diz assim: quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora, isso Agar para Sarai. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a sua afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e me despreza. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. E respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. Então Agar ela foi tão maltratada por Sarai que ela fugiu. Além dela ser maltratada, ela não queria dar o filho dela para Sarai. E aí continua aqui no verso 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E o que Agar fez com essa palavra? Ela foi obediente. Ela voltou. Ela voltou para Sarai e se sujeitou a ela, ao que ela estava vivendo. E aí é uma boa reflexão para nós agora. Agar, egípcia. Agar não tinha o conhecimento que Sarai e Abrão tinha. E mesmo assim ela ouviu a voz de Deus. E aí fica a pergunta: como que ela ouviu a voz de Deus? Porque ela tinha um coração bom. E quando a gente abre o nosso coração, quando a gente está disposto, Deus vai falar conosco. Amém? E Agar, ela conheceu o Senhor nesse versículo. Nesse versículo, o Senhor apareceu para ela como um anjo. E ela, sem muito entender, ela obedeceu, ela voltou. E eu estudando aqui, falei,
Que admiração, né? Por uma mulher que pouco conhecia da palavra, pouco conhecia de Deus, e ouviu a voz e voltou. Então, vamos continuar aqui. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu no seu sofrimento. Agar, ela sofreu muito, Sarai maltratou muito Agar, mas Deus ouviu o sofrimento dela. Deus viu o que ela passou, e ali Deus foi uma forma de honrar ela, de falar: volta que a minha promessa vai se cumprir na sua vida. Então, Agar, ela voltou, ela se sujeitou a Sara, porque Deus fez essa promessa para ela, que multiplicaria tantos descendentes que ela não poderia contar. Agar, ela... Cadê aqui? Aqui. Depois que Agar voltou, ela teve o filho, e ela viveu ainda 14 anos com Sarai e com Abraão. Nesses 14 anos, quem foi que ficou afrontando Sarai foi Agar. Aí inverteu. Agar, ela queria o filho dela, ela queria a vida dela com o filho dela. E aí ela começou a não se submeter mais a Sarai. E Sarai ficou inconformada. Mas aí Deus abençoou Abraão, abençoou Sarai, que ela engravidou 14 anos depois. Sarai engravidou e teve o seu filho, que é o filho da promessa, o Isaque. Esse era o filho que Deus havia prometido para Abraão. Amém? Deus honrou Sara e honrou Abraão. Porém, quando o Isaque nasceu, quando eles foram se tornando criança, os dois não se entendiam. Era muita briga entre os dois, era muita discussão entre os dois. E aí o que aconteceu? Sara vem e fala para Abraão: manda Agar embora, ela e o teu filho Ismael. Mas Abraão, ele ficou com dor no coração. Ele não queria fazer aquilo, porque Ismael era o filho dele também. E aí Abraão foi e consultou o Senhor, porque ele não estava conseguindo ficar em paz com essa decisão que Sara estava colocando para ele. E aí, em Gênesis 21, começa a contar o nascimento do Isaque. E aí diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus. Em sua promessa, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Abraão, ele deu a promessa para Sara Deus deu a promessa para Sara e Abraão, mas era no tempo dele. Mas eles não quiseram esperar e acabaram tendo todo esse sofrimento, toda essa angústia de ter esse filho com Agar e não quiseram esperar. Mas Deus fala aqui que mesmo assim ele honrou a promessa que ele fez a Sara e deu para ela o filho prometido, mesmo na sua velhice. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava
e do seu filho, porque ele jamais será o herdeiro como meu filho Isaque. Então aqui já, a opinião de Sara já muda. No começo, ela queria muito que Agar tivesse esse filho, quis cuidar dela, mas aqui quando ela teve Isaque, ela quis que Abraão mandasse Agar e o filho embora. Porque não, o filho da promessa é o Isaque, então você manda Agar e o Ismael embora. No verso 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que a Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água e entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, ela começou a chorar. Então, olha o que Agar passou, né? Ela teve o filho, ela foi maltratada. Depois, a Sara teve o filho dela. Sara mandou ela embora e ela voltou para o deserto e agora com o filho. E ela tinha muito medo de ver o filho dela morrer ali naquele deserto, porque a água acabou, o pão acabou. E o destino dela ainda não havia chegado. Mas aí no verso 17, Deus disse assim: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar. Então, pela segunda vez, Agar tem um encontro com o anjo do Senhor. Amém? O que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, Deus lhe abriu os olhos. Esse é um versículo-chave para a gente entender a palavra. Então, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então, o que Agar, ela colocou o filho dela ali debaixo de um arbusto e foi para outro, porque ela pensou: eu não quero ver meu filho morrer. E a gente está com sede, a gente está com fome, eu não quero ver meu filho morrer. E aí ali ela começou a chorar e pela segunda vez ela teve esse encontro com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aqui, ele deixa bem claro, essa fonte ela já estava lá. Deus não colocou uma fonte lá, ele só abriu os olhos de Agar. E esse é o ponto da mensagem que eu quero chegar, porque muitas vezes a gente se vê num tumulto, a gente se vê em sofrimento, e a gente ora e a gente pede para Deus, sendo que a solução já está ali, mas a gente não abre os nossos olhos. E Deus foi bem claro aqui, ele abriu os olhos de Agar, e ela viu a fonte. Olha que palavra tremenda essa. Abra os nossos olhos, Senhor, isso é que eu peço nessa noite. Que quando a gente clamar, Deus já vai nos mostrar o que a gente não está vendo. Porque às vezes pelo espiritual, a gente não consegue ver, mas a solução já está ali. Às vezes é tão óbvio que a gente não quer ver. Não, Deus vai prover algo melhor, Deus vai prover o que eu estou pedindo. Não, Deus, Ele é Deus. A solução já está ali. Amém? Então o que a gente tem que fazer? Abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos para enxergar a fonte de água que está do nosso lado. E não chorar
pelo que vai morrer, pelo que vai sofrer. Porque a solução está aqui, Deus proverá. Amém? Deus já proveu aquela fonte antes dela pedir. Quando ela chegou ali, a fonte já estava. Amém? E que essa fonte seja para nossas vidas. Sempre que a gente se vê num problema, sempre que a gente se vê num atrito, numa angústia, é só a gente perceber, não, eu tenho a minha fonte. E a minha fonte é o meu Deus, é o nosso Deus vivo. Porque aqui em Gênesis, ela ainda não tinha Jesus. Deus ainda não tinha vindo encarnado. Agora nós temos. Nós temos o pão vivo, nós temos rios de água viva. Nós temos conexão direta. Agar, ela é egípcia, ela é escrava, ela não conhecia, não tinha Jesus naquela época. Mas ela ouviu o anjo do Senhor. Ela obedeceu. E Deus honrou Agar. Deus honrou o filho. Tanto é que ele fala aqui que eles viveram no deserto. Deus não tirou eles dali. Deus deu todas as coisas que eles necessitavam para viver ali. E ali eles foram felizes. Ali Deus abençoou. Então, que nessa noite você grava esse versículo aqui, que é o principal, que eu quero chegar, que é o de 21:17. Que Deus abra os nossos olhos. Porque quando tudo parecia mais sombrio, Deus falou a ela. E ele lhe disse que não tivesse medo e abriu os olhos. Então, que a gente não tenha medo. Que a gente ore, que a gente peça e que a gente abra os nossos olhos. Amém? Agar, ela teve uma experiência com Deus. E apesar de ser, do jeito que eu falei, escrava, egípcia, não tinha todo aquele entendimento, Deus demonstrou para com ela e para com o filho que não era o filho da promessa de Abraão, mas era também um filho, que mesmo no deserto, ela seria amparada pelo Criador. Porque o Criador, ele tem prazer em suprir os filhos dele. Ele já nos conhece desde antes da gente nascer. Então, ele já sabe o que a gente vai precisar no futuro, ele já sabe o que a gente precisa agora. Mas a gente tem que buscar, a gente tem que abrir os nossos olhos carnais, os nossos olhos espirituais, o mais importante. Amém? E por 2 vezes, ela foi surpreendida pelo anjo do Senhor, que ajudou ela, dando água e também abençoando a vida dela e a obediência, a descendência dela. E tudo isso por quê? Outra lição. A obediência. Agar, ela obedeceu a Deus. Nas 2 vezes que ela teve um encontro com o anjo do Senhor, foi um encontro assim, para mudar a vida dela. O primeiro foi quando ela fugiu e o anjo pediu para ela voltar. E mesmo sabendo que ela estava sendo maltratada, ela voltou. E aqui, quando o anjo apareceu, foi quando ela achou que ela ia ver o filho dela morrer debaixo do arbusto. E Deus falou, não chora, não tenha medo. Eu vou abrir os seus olhos. E assim foi. E ela viu aquela fonte, uma fonte de águas vivas, que ela pôde dar para o menino, que ela pôde tomar, e que ali eles conseguiram sobreviver. A obediência, ela nos leva ao crescimento. Porque Deus é o Criador e Ele criou e cria as coisas até hoje. Até hoje, quando a gente pensa, eu já vi de tudo. Não. Deus, Ele é Criador. Ele sempre está criando. Ele sempre vai nos dar coisas novas. Se o mundo está aí para fazer tecnologia, para fazer coisas, sei lá, que a gente nem imagina nosso Criador. Que Ele é o Pai, nosso Pai, Pai de todos. Que fez os céus e a terra, fez os animais, fez os humanos, fez a natureza, fez o oceano. Imagina o que Ele ainda não vai criar para nós. Vai ser muito além do que tecnologia, vai ser muito além do que o dinheiro pode comprar.
Porque o Pai, ele não trabalha com dinheiro, ele não trabalha com tecnologia, ele trabalha com a bênção que ele tem sobre nós. Amém? E a bênção dele vai vir ainda, muito mais. Se ele foi criado, toda vez que a gente olha alguma coisa, eu tenho certeza que quando vocês olham, sei lá, uma planta muito bonita, um animal muito lindo, a gente pensa assim, nossa, como Deus é criativo. E ele é. Mas a criatividade dele não parou quando ele fez o mundo. A criatividade dele vai infinitamente. Amém? Nós veremos coisas que nós nem imaginamos ainda, mas que Deus vai cumprir. Amém? Ele tem o prazer e um coração obediente, pois com obediência podemos crescer em constância nas nossas vidas. Amém? Deus, quando eu fico pensando, ele teve 7 dias para criar tudo o que ele fez. Em 7 dias ele fez coisas tão maravilhosas. E durante todos esses anos, quantas coisas ainda tem? E quanto ainda virá para vir? Mas nós temos que ser obedientes a Ele. Amém? Nós temos que ouvir a voz dEle. Muitas vezes a gente ouve a voz dEle e a gente fica na dúvida. Será que é Deus falando comigo? Agora pegue Agar como experiência. Mesmo sem ela conhecer, ela não teve dúvida que aquela voz era a voz de Deus. Porque no nosso coração, no nosso íntimo, a gente já sabe que é. A gente não precisa ter dúvida. Agar não teve dúvida. E Deus, Ele fala todas as línguas, não importa se ela era egípcia. Deus falou no coração dela, vai falar no nosso português, vai falar no inglês, vai falar no italiano, vai falar no francês, vai falar em qualquer língua que Ele quiser. Não importa de onde a pessoa seja, se ela tiver um coração voltado ao Senhor, voltado ao Pai, ela vai ouvir o coração de Deus, ela vai se quebrantar. Amém? Ela vai se quebrantar. Agar, ela não era uma cristã como eu tenho o privilégio de ser hoje, como todos aqui têm o privilégio de ser hoje. Mas ela ouviu a voz de Deus. Hoje eu penso, é fácil ser cristão? Gente, a gente teve Jesus, a gente tem Jesus, e naquela época que não tinha. Como que devia ser ouvir a voz de Deus? Como que era ver um anjo do Senhor? Porque ela viu, aqui diz a palavra, ela viu um anjo do Senhor. Porque eles não tinham Jesus. E nós temos o privilégio de nascer nessa época que nós temos Jesus. Nós temos uma conexão direta. Mas para isso nós temos que pedir. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que buscá-lo, que nem eu falei na quarta-feira, buscá-lo de todo o coração. Porque quando a gente buscar Ele de todo o coração, Ele vai nos falar. Não é só buscá-lo. A palavra diz, é buscar-me com todo o seu coração. Na igreja, quarta-feira, eu falei sobre isso em Jeremias 29:11. Que Deus fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar-me de todo o coração. Eu estou aqui, é só você me procurar. É só você me procurar que você vai me achar. Mas de todo o teu coração. Então, que você olhe para dentro do seu coração e veja, poxa, é de todo o meu coração que eu estou buscando ao Pai? Eu posso fazer mais? Eu acho que a gente sempre pode crescer um pouco mais. Amém? A gente sempre pode crescer um pouco mais. A Agar, ela cresceu mais. Mesmo ela não tendo o nosso privilégio, ela cresceu mais. Porque ela conseguiu encontrar o anjo pela segunda vez, no momento que ela achou que ela ia morrer e ver o filho dela morrendo no arbusto. Amém? Deixa eu ver meu horário aqui para mim não passar. E eu anotei aqui, eu fiz uma anotação que diz assim, que quando nós estamos desesperados, raramente Deus precisa criar alguma coisa no nosso desespero.
porque de alguma coisa nova, ele vai abrir os nossos olhos e nós vamos enxergar. Ele não precisa criar, ele já criou. E é só nós abrirmos os nossos olhos. É que o desespero, às vezes, toma conta de nós, às vezes, né? No desespero, a gente quer atropelar tudo. Quer tomar decisão por conta própria, não quer consultar a Deus, não porque isso vai ser ruim para mim, não porque isso vai ser mal para mim, mas não. Deus já criou sua solução. Mas se você não buscar a Ele, Ele não vai abrir os seus olhos. E você não vai enxergar o óbvio que está do teu lado. Seja a fonte d'água, que a Agar não viu, ou seja, qualquer coisa que você esteja necessitando nessa noite. Ele simplesmente abre os nossos olhos para que possamos ver os recursos à nossa volta. Agar, ela teve essa experiência. E o que eu oro para cada um aqui nessa noite hoje é que cada um de nós tenhamos a experiência de poder abrir os nossos olhos e de poder ver a fonte de água que está do nosso lado. Porque Deus não quer nos ver sofrendo. Deus não quer nos ver desesperados. Deus, Ele tem a solução para tudo. Mas muitas vezes a gente não busca da forma correta. Muitas vezes a gente não busca Ele de todo o nosso coração. Eu falo isso por conta própria. Por muito tempo da minha vida eu não busquei Deus de todo o meu coração. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque o nosso coração é o que Deus quer. Nosso coração é o que Deus busca ansiosamente. Não busque a Ele somente em palavras vazias. Porque não adianta a gente fazer a obra. Não adianta você trabalhar para Ele. Não adianta você falar dEle se você não está buscando de todo o coração. Ele vai usar você sim para outras pessoas. Porque Ele usa até uma mula, como diz a Bíblia. Mas a sua vida, o que importa a sua vida? O que importa é que você tem que buscar Ele. Porque senão, Jesus vai voltar... O teu vizinho que você falou para ele está lá buscando de todo o coração, vai com Jesus. E você, se você não buscar Ele de todo o coração, será que você vai? Será que eu vou? Sabe, por muito tempo da minha vida eu andei muito errada, não buscando a Deus com o meu coração. E não adianta buscar com as minhas pernas, com os meus braços, com a minha boca, se eu não buscar com o meu coração. E Deus conhece isso. Deus, não adianta a gente querer esconder algo de Deus, porque Ele já nos conhece. E Ele vê tudo que a gente faz. Amém? E Ele sabe qual é um coração voltado a Ele. Ele sabe, Ele conhece. Ele conhece dentro do seu íntimo, Ele conhece os seus pensamentos. Antes de você pensar, Ele já sabe. Porque Ele é perfeito. Deus é perfeito e Ele faz filhos perfeitos. Isso eu aprendi com meu marido ali, ó. Não existe imperfeição em nós humanos, porque Deus não faz coisas imperfeitas. O que existe é atitudes imperfeitas que a gente toma, por livre arbítrio, mas não porque Deus fez isso imperfeito. Amém? Deus, Ele só faz coisas perfeitas, Ele só faz pessoas perfeitas, mas nós temos que ter o nosso livre arbítrio de falar, eu sou perfeita, eu preciso andar na promessa dEle. Eu preciso andar na palavra dEle. E Ele vai me honrar. E hoje Deus tem me honrado. Eu e minha família, em nome de Jesus. Porque o meu Pai é perfeito. E Ele me fez perfeita. E agora com o coração perfeito. Em nome de Jesus. Que o coração de cada um, Pai. Que o coração de cada um nessa noite, Senhor, se renda a Ti. De uma forma sobrenatural, de uma forma que nunca se abriu antes, Pai. Que o Senhor toque os corações nesse momento, Pai. Que eles sintam a Sua presença de uma forma diferente aqui, Senhor. Fala com cada um deles, Pai. Que cada um tenha uma experiência extraordinária contigo, Pai. Porque o Senhor é perfeito, o Senhor nos fez perfeitos. O Senhor não cria obras imperfeitas. Então, Pai, venha falar no nosso coração. Venha tocar o nosso coração, Senhor amado. Que o Senhor abra espaço no nosso coração e habite nele, Pai.
Porque quando o Senhor estiver habitando em cada coração aqui, Pai, eu tenho certeza que vidas serão transformadas, famílias serão transformadas, Pai, trabalhos serão tudo será transformado, Pai. Seja escola, Pai, seja o vizinho que precisa ouvir da Tua palavra, Pai. Tudo será transformado, Pai. Venha neste lugar, venha em cada coração aqui, Pai, que está Te buscando ansiosamente, Pai. Abra os olhos espirituais, abra os olhos carnais também, Pai, para que você enxergue a fonte de água que está do teu lado. Amém? Que nenhum problema venha te abater, porque a sua solução, a sua água está ali do teu lado, irmão. Basta você abrir os seus olhos. Que nesse momento, Pai, o Senhor dê um novo fôlego de vida no nosso coração. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Pai. Que nesse momento a gente consiga ver coisas que a gente não enxergava, porque os nossos olhos espirituais estavam fechados. Que cada um pegue a sua fonte que está ali e não precise morrer de sede no deserto. Não importa o deserto que você está passando, a tua água está ali, em nome de Jesus. Amém? Deia. Amém. Amém, que palavra, né? Maravilhoso. Eu nunca tinha olhado para esse lado de Agar. A gente geralmente escuta, né, falar sobre Agar, né, no momento de que ela foi, né, como se diz, a usurpadora, aquela mulher que, né, queria tirar a bênção de Sara. Então e hoje eu passei a ver um outro lado. Coisas que, eu não sei se só eu, né? Eu acredito que mais pessoas viram o outro lado do que Deus tinha preparado. Porque assim, às vezes a gente vê só um lado da história, né? Eu brinco, eu falo muito assim com o Renato em relação a isso. A gente muitas vezes vê só um lado. O que seria, como se diz, né? Na história, né, do lobo mau. A gente só ouve só a versão da Chapeuzinho Vermelho, né? Que ele é o lobo mau. Mas assim, e a gente vendo sempre essa história em relação a Agar, como ela quis tomar o que era de Sara, o que ela quis, né, fazer, que o filho dela, que ela falou que não, o filho seria dela que ia herdar as bênçãos, o filho dela que seria a promessa, né? E hoje a gente, pelo menos eu, ouvi o outro lado da história, que Deus falou com ela. Mesmo ela não tendo, né, a crença, né, ouvido o que Deus falou para Abraão e para Sara, e Deus ouviu o clamor dela, né? E Deus ouviu, assim como a gente está ouvindo hoje o clamor. A gente pode estar clamando ao Senhor. Assim como Deus falou para ela naquele momento, né? No desespero que ela estava lá, sem saber o que fazer com o filho. Quantas vezes a gente que é mãe não sabe o que fazer, um filho doente, um filho pedindo algo, e a gente sem saber o que fazer, e a gente fala para o Senhor, Deus, o que eu faço agora? E agora, Deus? E agora? Então a gente se coloca no lugar de mãe, a gente vê essa história, né, dela falando isso, se coloca no lugar e vendo, Deus já proveu. Deus já proveu todas as coisas. Basta a gente abrir os olhos. Abrir os olhos. Não ficar achando, Deus vai prover. Deus já proveu. Ah, Deus vai fazer um milagre. Deus já fez um milagre. Deus, né, precisa trazer algo a essa pessoa. Deus já trouxe. É a gente que não quer enxergar. Muitas vezes o milagre está aqui do lado. O milagre está com a gente, mas a gente costuma a ficar se questionando. Ai, mas será? Será que é para mim? Não, eu acho que eu não mereço. Não é para mim. Não quero isso. Não está perfeito do jeito que eu queria. As perfeições de Deus, é Ele que faz. Ele se aperfeiçoa. Porque nós já somos perfeitos. Nós somos perfeitos. Ele fez já a criatura perfeita que somos nós. E a gente vai se aperfeiçoando com o tempo, né? A gente vai se moldando
né, as perfeições de Deus, que a gente acha que a gente é imperfeito, mas Deus já fez tudo. Deus já fez, Deus já proveu, amém? Deus já proveu todas as coisas, amém? Obrigada, Deus, por mais esse dia, Deus. Obrigada, Deus, por ter aberto nossos olhos, Pai. Obrigada, Deus, por ter aberto nossos olhos, porque a gente não via. A gente não vê, muitas vezes a gente não olha o que está ao nosso lado. O lago, a água que a gente já pode beber, e a gente está pedindo ao Senhor que nos dê água, mas o Senhor já deu, o Senhor já nos proveu. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Obrigada, Pai, por o Senhor ter sido bom, Pai. O Senhor tem sido fiel a nós, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra, Pai, que entrou em nossos corações, Senhor. Assim como o Senhor disse, Pai, para ela, Senhor, para Agar, abra os olhos, vê. E ela olhou e viu o lago ali, onde que ela podia saciar a sede do filho dela. Assim, Deus, o Senhor faz conosco, Deus, abrindo nossos olhos e vendo que o Senhor fez coisas perfeitas para nós, Senhor, vendo o que o Senhor fez para nós, Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada, Pai, por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor. Só podemos agradecer a Ti, Deus, pela Tua fidelidade, Deus, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, Deus, em nossas vidas, Senhor. Eu oro e já te agradeço, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, pastora Juliana. Obrigada por ter aberto nossos olhos. Assim como o meu foi aberto, porque eu via uma outra história. E eu creio que Deus tem sido fiel. Amém? Amém, minha amiga. Deus abençoe.